Olá! Espero que você esteja muito bem. E aí, vamos continuar? Dissemos no vídeo passado que hoje nós trataríamos de depressão parte 2. Lembra-se? Os 8 remédios que não só previnem como curam a depressão? Por motivos didáticos, hoje nós vamos mencionar 4 remédios e no próximo vídeo mais 4, então encerraremos essa temática por hora da depressão. Ok? Combinado? Muito bem. Veja bem, para se instalar a depressão é a coisa mais fácil. Agora, para recuperar, aí é mais lento, mas recupera, claro. Vocês sabem o que privilegia o registro na memória? É a intensidade da emoção. Então o depressivo, ele intensifica tanto as suas emoções negativas que privilegia muito esse registro na memória. Nós temos 2 hemisférios, o esquerdo e o direito. O esquerdo é racional, o direito é criativo e emocional. E o excesso de emoção trava a razão. Aí dificulta o depressivo em entender o significado e a importância desses dados, da razão nesse momento. Vocês se lembram do personagem que nós tratamos no vídeo anterior? Personagem histórico, Elias. Lembra-se? Pois é, ele estava num quadro deprimente. E o seu psicólogo, então, quando viu aquele estado, ele disse: não, vamos fazer uma terapia com Elias. E aí falou para Elias: Elias, nós vamos fazer um intensivão, uma quarentena. 40 dias de tratamento com remédios naturais. Nós estamos aqui em Jezreel. Você precisa chegar até o Monte Horebe em 40 dias. Veja quantos quilômetros tem que caminhar por dia. Elias talvez pensou assim: não, mas peraí, eu posso abreviar isso? Posso pagar uma passagem, né, de ônibus, de Uber, ou de táxis, ou ir de bicicleta, ou ir a cavalo. E o psicólogo: é no pezão. 40 dias você vai ter que caminhar. Esse é o primeiro remédio. Vocês já ouviram falar num grande personagem, ele é vivo ainda, o Dr. Martin Seligman? Pois é. Esse homem, ele foi criador da metodologia, da abordagem da psicologia da felicidade, a psicologia positiva. Esse homem pesquisador, ele quis descobrir alguma coisa acerca do comportamento de 2 grupos. E ele queria saber qual a diferença entre aqueles que viveram na primeira metade do século passado e aqueles que viveram na segunda metade do século passado. Sendo que aqueles que viveram na primeira metade tiveram 2 guerras mundiais, enfrentaram a guerra de 1914 e a guerra de 1945. Muitos entes queridos ficaram no campo de batalha, orfandade, viuvez muito, e além disso ainda tiveram que enfrentar uma das maiores crises financeiras da história em 1929. Enquanto que o segundo grupo, de 1950 para cá, viram as mulheres saírem para o mercado de trabalho, viram o movimento feminista, viram a explosão científica, conviveram também com a jovem guarda, lembra? Meu calhambé, bibi, quero buzinar meu calhambé. Vocês se lembram disso? Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Vanderlei, etc. Pois é, Dr. Martin, ele fez esse confronto e ele se estarreceu quando ele concluiu de que aqueles que viveram na comodidade, em dias melhores, de 1950 para cá, tiveram
10 vezes mais predisposição à depressão do que aqueles que conviveram com tantas tragédias, privações e provações na primeira metade do século. E ele pensou assim, mas isso é um contrassenso, como é que pode isso? Tentou entender. E ele então chegou à conclusão de que fora o estilo de vida. Enquanto aqueles do primeiro grupo tinham um estilo de vida de trabalho braçal, o segundo, que fez essa transição por causa do desenvolvimento científico, tiveram um estilo de vida assim, mais sedentário. Os computadores, os celulares. Agora os homens não precisavam, nem as mulheres irem na mata para pegar a lenha para acender o fogão, tinham os micro-ondas, fogões mais modernos, né? O controle remoto para a televisão, hoje nós temos também os tablets, e assim por diante. E ele então concluiu um pouco mais através de uma pergunta, dizendo, será que nós não perdemos algo vital? E porque perdemos a depressão, veio avassaladoramente, porque nós trocamos a digitalização pelo arado no campo? O Dr. Laperriere observou na sua clínica de que as pessoas que vinham se exercitando pelo menos há 5 semanas consecutivas, elas estavam protegidas contra o medo e o desespero. Esse foi o problema de Elias, medo e desespero. Ansiedade excessiva, porque a rainha queria matá-lo, desespero, medo, que foi terrível, e que o levou a um quadro fóbico e então a uma depressão muito forte, muito grande. No livro Curar, do Dr. Servan Schreiber, ele era um doutor em ciências neurocognitivas, ele disse o seguinte: exercícios físicos regulares podem ajudar não apenas a curar um episódio depressivo, como de preveni-lo. Vocês estão vendo então por que o psicólogo de Elias insistiu no exercício diário? Justamente, era um intensivão. Então, o segundo ponto de remédio natural, o segundo remédio, nós poderíamos dizer que é o sono. As pessoas insones ou que não dormem bem, elas têm 11 vezes mais probabilidades de se tornarem depressivas do que aquelas que dormem regularmente 8 horas por noite. Então dormir é vital, tá certo? A doutora Niedergaard, o Maiken Niedergaard, uma holandesa, ela fez uma pesquisa mais espetacular. E ela chegou à conclusão de quando nós dormimos, os nossos bilhões de células, quando a gente relaxa para dormir, elas se separam, seriam o espaço intersticial de uma célula para outra e formam um corredor. Aí vêm os garis noturnos e pegam desses corredores os lixos e excretam. No outro dia a pessoa está saudável. A pessoa que não dorme bem, elas no outro dia estão mal-humoradas, não conseguem fazer cálculo de cabeça, estão distraídas, abrindo sempre a boca, indispostas. Por quê? Porque elas passam o dia inteiro pisando em cima do lixo que não foi retirado na noite anterior. O hormônio do sono, vocês conhecem, é a melatonina. E o neurotransmissor da felicidade é a serotonina. As duas são primas irmãs. A melatonina, ela é a precursora da serotonina, então as duas andam em parceria. Quando abaixa
a melatonina, baixa também a serotonina. Por isso que o depressivo, ele é insone e ao mesmo tempo ele é infeliz. Então precisa haver essa regulação e precisa-se dormir. Agora veja que eficiência do tratamento do psicólogo de Elias. Quando Elias chegava à noite, ele não estava preocupado em fazer novelinha na cabeça lá da rainha, lá, né, Jezabel. Ele não estava querendo ver um jogo de futebol, não estava querendo ver um filme, coisa assim. Ele queria cama, ele caía como uma pedra, só acordava no outro dia para continuar de novo a sua quarentena. Não é verdade? Então, aí está o benefício, né, tremendo do sono para restaurar o indivíduo com mais este remédio natural. E qual outro remédio natural? Nós poderíamos dizer que o outro remédio natural é a água. Vocês já viram uma pessoa dizer assim: ô seu distraído, por que você está enfesado desse jeito? O que quer dizer enfesado? Essa palavra enfesado vem do romano, que quer dizer cheio de fezes por dentro. Ou seja, uma pessoa que tem uma prisão de ventre enorme, ele fica mais mal-humorado. Você quer resolver esse problema? 2 copos de água duplo quando você se levantar. Tome todos os dias. Vai treinando que um dia você consegue. Você resolve o seu problema de prisão de ventre. A água é maravilhosa. Ela precisa ser usada por fora e precisa ser usada também por dentro. Quase 70% do nosso corpo é água. Entende? Então, quando a gente fica muito cansado, às vezes é falta de água que nosso corpo está desidratado. O que mais Elias sonhava durante o dia é quando ele via um córrego, quando ele via uma nascente. Ele dessedentava. Era bom demais. Ele precisava usar muita água. Isso era outro remédio natural. Vocês já viram um idoso, como é que ele não gosta de água? E geralmente quando esse idoso ele contrai um problema de inflamação renal, infecção renal, ele começa a delirar. Aí vem então o problema da demência senil. Já viram? Um idoso, e às vezes o problema todinho era o uso de água. Você quer se energizar? Então você vai aonde as ondas batem na pedra. Pá, estoura. Você quer se acalmar? Se embrenhe na mata. E se você ao sair da mata quiser se energizar, vá em frente a uma cachoeira e veja a cachoeira caindo de uma maneira espetacular, refrigerante. Muito bom. Então, Elias precisava desse remédio, tomar muita água. Muita água. Nosso corpo praticamente é água. É movido à água, né? Bem, o quarto remédio é a luz solar. Na nossa pele existem derivados do colesterol e a incidência dos raios solares transforma esse colesterol em vitamina D. A vitamina D, ela não é só para os ossos, não. A vitamina D participa de mais de 200 atividades nas células nervosas para a secreção química. Muitas vezes a depressão também tem a ver com a deficiência da vitamina D.
30% dos americanos do norte têm depressão sazonal. Quando chega no inverno, não tem então a luz solar, eles entram em quadros depressivos. Eu preciso então dos antidepressivos. 82% da população de São Paulo, no inverno, tem deficiência de vitamina D e estão mais sujeitos a estresse. Só 20 minutos que você fique ao sol já é o suficiente por dia para você reparar a vitamina D que você então tanto precisa, é indispensável. Que tal? Gostou até aqui? Vamos praticar? Elias precisava fazer o seu dever de casa. O dia inteiro ele estava tomando realmente sol, né? Muita vitamina D. Bacana. Então, não terminou. No próximo vídeo nós prometemos mais 4 remédios que precisam ser praticados. Combinado então? Vamos nessa juntos? Legal? Um grande abraço para você e nesse espaço de tempo que você também possa praticar o uso desses remédios. Abraço, obrigado.